Boa tarde a todos. Eu me chamo Tatiane Ramos, eu sou aluna do mestrado. A minha linha de pesquisa, então, é a linha 1, Controle Gerencial e Controladoria. Eu sou orientanda da professora Ana Paula Capuano e hoje eu vou trazer para vocês, então, a oficina de como fazer apresentações de trabalhos acadêmicos. Lembrando aqui que esses trabalhos, eles podem ser apresentações do TCC, MPU, dissertações, artigos científicos, abrange todas as apresentações como um todo. Então, aqui a gente começa pela etapa da montagem da apresentação. Então, quando a gente vai pensar em uma apresentação, a gente deve pensar, então, primeiro no título da pesquisa, né, no que a capa dessa apresentação ela deve conter. Então, ela tem que estar destacado, né, bem visível, o título da pesquisa a qual está sendo tratada, os autores que fizeram parte dela e a orientação. No caso de uma dissertação, de um trabalho de TCC ou de um artigo, vão ter os autores e a orientação. Então, a gente tem que sempre colocar isso na parte inicial, que seria a capa desse trabalho. A gente também deve contextualizar o tema que está sendo pesquisado. Então, nessa contextualização, a gente vai apresentar uma síntese, tá? Digamos que seria um resumo do tema, tá? Baseado em autores que exploraram esse tema em trabalhos similares ou que eles utilizaram uma mesma teoria ou técnica na elaboração. E também a gente traz a contextualização, né, que seria a importância do tema. Então, a gente vai explorar o ambiente que o tema está sendo pesquisado, apresentando de uma forma clara, objetiva, trazendo todos os aspectos que estão sendo relevantes e o que o estudo que tu está trazendo, ele busca de aprofundamento. Então, por que aquela temática que tu escolheu para te trazer, ela é importante e qual que é o objetivo do teu estudo. Então, isso tem que estar bem claro logo no início da parte da contextualização. A gente também tem que trazer o problema de pesquisa. O que então a gente deve botar aqui no problema de pesquisa? Aqui a gente deve descrever a pergunta, tá? Que direcionou o trabalho. Então, de acordo com a temática, eu estou procurando responder X assunto. Então, o assunto que eu trago lá no meu título, eu vou trazer uma problemática sobre ele para mim buscar responder, buscar uma resposta daquilo que eu estou tentando encontrar. A gente também não deve esquecer dos objetivos. Então, a gente tem um objetivo geral e objetivos específicos. Então, esses objetivos, eles também devem estar destacados, tá? Caso seja um trabalho que apresente somente um objetivo, a gente traz somente esse. Mas caso tenha objetivos gerais e específicos, a gente traz eles, cada um em seu devido espaço. O referencial teórico, então, a gente utiliza, tá, autores base. Então, a gente vai colocar dentro do referencial aquilo que a gente utilizou como base para a pesquisa. Então, vai ter um autor base de certo assunto que tu está trazendo ele com maior relevância no trabalho, tu vai trazer o conceito que esse autor trouxe na pesquisa dele. Assim como a gente pode fazer dentro do referencial um slide para cada um dos tópicos principais, ou a gente vai trazer um resumo aprofundado de todos eles em apenas um slide, mas claro, vai depender de como o autor vai direcionar isso. Se ele prefere exemplificar um slide para cada parte do trabalho, ou se ele prefere trazer um resumo amplo e bem definido, estruturado do referencial. E a metodologia? Então, na parte metodológica, a gente deve colocar o embasamento que foi utilizado. Então, aqui a gente vai botar as etapas da construção. Então, as etapas da coleta de dados, como é que ela está sendo mensurada, a gente vai colocar a escala Likert ou afim, se for uma pesquisa qualitativa, a gente coloca aqui que vai ser feito um levantamento de dados através de um questionário, ou se a gente vai fazer
uma entrevista. Então, tudo isso deve ser destacado na parte metodológica. Na parte de resultados, então, a gente pode trazer dividido por grupos. Então, aqui a gente pode trazer primeiro uma contextualização mais aprofundada, teoricamente, de quais foram os resultados encontrados, tá? Trazendo imagens, gráficos, planilhas, ilustrando como é que foi feita essa análise. E a gente pode também trazer por tópicos separados. Então, a gente pode trazer um slide em específico para cada parte dos resultados. As considerações finais da pesquisa, então, a gente vai trazer aqui, demonstrar, então, quais foram as nossas conclusões obtidas em relação ao tema e ao resultado que foi encontrado. Então, em cima de todo o trabalho que foi feito, de como foi encontrado os resultados, como é que eles foram apresentados, o que eles responderam, a gente vai conseguir trazer uma conclusão desse trabalho. Então, se o trabalho trouxe relevância, tá? E qual que foi a contribuição que esse estudo trouxe. Então, esse estudo, então, ele tem que trazer alguma contribuição de cunho teórico, científico, prático. Então, para alguém, tá? Para o público que foi pesquisado, esse trabalho ele tem que trazer algum benefício. Então, essa contribuição tem que ser apresentada dentro do trabalho. E também a gente não pode esquecer das referências. Então, aqui a gente pode trazer as principais autores bases que a gente trouxe. Então, a gente vai botar. Não precisa trazer todos, que nem a gente traz lá no artigo em si. Mas na apresentação a gente pode trazer alguns deles. Pode ser os mesmos que a gente utilizou lá na parte do referencial, para referenciar, a gente pode trazer aqui, ou trazer algum deles. Tá? Alguns deles podem estar contidos aqui. E a gente também deve ter um cuidado muito grande para verificar se todo o trabalho, referências, enfim, está dentro das normas em específico. É a BNT, APA, MLA. Então, tudo vai depender de como esse trabalho está sendo apresentado. Se ele está sendo apresentado em um artigo, se ele está sendo apresentado, por exemplo, na MPU, ou dentro de alguma disciplina na sala de aula. Então, por exemplo, se essa apresentação ou o artigo foi enviado para um congresso, sempre é necessário entrar lá dentro das configurações do Congresso, do site do Congresso, e olhar qual que é a norma que o Congresso está utilizando, se ele está querendo que seja todo em formato das normas da ABNT, se ele está usando as normas da APA. Então, é bom sempre direcionar e tentar trazer tudo de acordo com o que é solicitado. E aqui, então, para finalizar, já chegando na parte final, eu trago algumas dicas. Então, quando a gente está fazendo, seja o início de um artigo ou quando a gente já está na parte mais da apresentação, a gente deve criar um roteiro de apresentação. Nesse roteiro, então, a gente vai tentar colocar qual o tempo máximo e mínimo que eu tenho para me fazer a apresentação, em média, de acordo com o meu tema ou de acordo com o direcionamento de fala que eu tenho, quantos slides eu preciso. Então, tudo trazer bem com calma, tá? Criando um roteiro, porque tu já vai estar se familiarizando tanto com a parte da apresentação quanto com a parte que está dentro desse trabalho. E aqui também eu trago uma dica muito importante, que é deixar a maior parte do trabalho, tá? A maior parte da apresentação para o resultado e análise da pesquisa. Então, quando tu vai estar lá, por exemplo, fazendo uma apresentação, uma defesa de TCC, de dissertação, o ideal é sempre deixar a maior parte do tempo para trazer os resultados, porque é nos resultados que tu vai mostrar que a tua pesquisa ela teve uma relevância, que o que tu buscou responder, tu conseguiu, quais foram os teus achados
e como é que tu direcionou tudo isso? Se as respostas que tu obteve, de acordo com as análises, se tudo foi correspondido da melhor forma, ou se necessitava alguma modificação. Então, nessa parte, tu sempre deve deixar um maior espaço de tempo reservado para isso. A gente também deve prestar bastante atenção na parte da ortografia. Então, sempre prestar atenção, cuidar tanto na parte da escrita do artigo quanto na parte da apresentação. A gente tem que olhar, então, se precisa fazer alguma correção gramatical, se a coerência, a concordância das palavras que estão sendo utilizadas estão de acordo. Então, sempre tentar trazer tudo da maior forma possível, deixando tudo sem base para erros. Então, tentar trazer tudo em conformidade para que não haja erros durante a apresentação, para que isso não seja tão não como a pessoa que está lá te avaliando, que não salte aos olhos dela algum erro. Então, tu tentando trazer tudo de acordo com ortografia, com apresentação de resultados, vai ser uma forma mais fluida também de tu conseguir trazer a apresentação. E também a gente deve trazer slides de impacto. O que seria um slide de impacto? Então, os slides eles devem complementar o que está sendo apresentado. Então, tu não vai botar ali tudo que tu trouxe na tua introdução, por exemplo. Tu não vai encher o slide com toda a parte teórica que tu trouxe dentro do teu trabalho. Não, aqui tu vai trazer tópicos, então. Tu vai trazer em pequenas palavras, em resumo, aquilo que tu quer apresentar. Ou tu pode colocar uma imagem que te remeta àquilo que tu quer falar. Então, tu vai olhar para a imagem, tu vai olhar para aquelas palavras que estão ali fragmentadas em pequenos tópicos e tu vai saber expor sobre aquilo, sem precisar ler todo o que está escrito. Então, tu vai olhar para aquilo e tu vai te remeter ao que tu quer passar. E também a gente não pode poluir muito o slide. Então, a gente não pode botar muito texto. Então, textos muito longos. Imagens. Então, a gente não pode encher de imagens ou trazer textos muito longos que vá permitir com que o leitor se perca, com quem está te assistindo ali não consiga prestar atenção. A pessoa, muitas vezes, ela vai olhar aquele texto muito grande e ela vai achar cansativo. Então, ela não vai ter uma atenção tão grande para ti, assim como também tu trazer imagens muito pesadas, muito carregadas, talvez isso te prejudique. Uma coisa que também deve ser cuidada é quando a gente vai colocar alguma imagem, alguma coisa, para ela sempre estar numa qualidade boa, para que ela não fique distorcida, para que não tenha certos erros que vá te prejudicar. Então, tentar trazer tudo sempre bem de acordo para que isso não te prejudique. E também o mais importante, ou algo que seria assim para deixar bem claro e definido, é trazer uma identidade visual. Então a gente tem que trazer sempre em apresentações slides que sejam claros, bonitos e objetivos. E também a gente tem que olhar sempre para cuidar. Por exemplo, esse que eu estou trazendo hoje aqui para vocês tem o logo do PPG. Então, se a gente vai fazer, por exemplo, a apresentação para um congresso, a gente tem que entrar no site do congresso e ver se não tem disponível um template de como é os slides que eles querem, com a logo deles, com a logo do, enfim, a logo da faculdade, se for um projeto de TCC, a gente sempre tem que tentar trazer de acordo com o que é solicitado. Então, por exemplo, esse para a oficina, eu solicitei, tá, para a coordenação que me repassasse o template que é utilizado. Então, por isso que está dentro do slogan do PPG. E também a gente tem que alternar as caixas de texto. Então, a gente tem que cuidar o tamanho das letras e o formato das palavras. Então, a maior parte, né? A letra mais em evidência que tem que ser
trazida é o título. Então, o título ele vai estar em maior relevância dentro do trabalho. Então, vai ser aquilo que vai estar em destaque. O teu título tem que estar em negrito, ou ele tem que estar com uma letra mais destacada, porque é ele que tem que estar apresentado de maneira mais visual. Então, ele tem que estar sendo apresentado logo no início com uma letra que seja possível de visualizar que aquele é o título do teu trabalho. Então, as linhas, as palavras médias, digamos assim, o tamanho delas médio, em formato de letra, são para subtítulos e os menores são para textos. Então, a gente sempre tem que cuidar essa alternância para não trazer todo um slide em letras grandes, tá? Ou todos eles em letras médias. Então, a gente tem que definir isso e trazer isso de acordo com o que tem que ser colocado, né? Para não prejudicar dentro da apresentação. E a gente também nunca pode utilizar uma fonte clara com um fundo claro. Assim como a gente também não pode usar uma fonte escura com um fundo escuro. Por que isso? Porque se tu botar uma fonte clara com um fundo claro, a pessoa não vai ter uma visualização muito forte, ele não vai conseguir visualizar muito bem aquilo que está sendo colocado ali. E também a gente deve ter um cuidado, tá? Com cores que tragam interferência na visão. Então a gente não sabe se o nosso ouvinte, tá? Se a pessoa que tá ali, tanto banca, que tá tá avaliando, quanto quem tá, o público que tá te assistindo, se for uma palestra, uma convenção, enfim, a gente não sabe se dentro desse público tem alguém que tem algum problema de visão, que tenha daltonismo ou que tenha alguma dificuldade em enxergar letras que sejam muito coloridas. Eu tenho esse problema, por exemplo. Em slides que tenham cores muito vivas ou que a letra esteja, por exemplo, em rosa, em verde, eu não consigo enxergar. Então, o ideal é que a gente sempre cuide, então, as letras que a cor de letra, tá? A tonalidade que a gente vai utilizar para fazer isso. Então, a gente deve evitar cores verde, laranja ou vermelho para trazer parte de texto. A não ser que tu vá trazer alguma coisa que seja relevante, tu vá colocar em negrito, dando, por exemplo, uma ênfase nela, que seja possível visualizar com uma certa distância. Aí até tudo bem, mas caso seja como nesse slide, por exemplo, as letras estão em tamanho menor. Se eu trouxesse aqui nesse slide, por exemplo, uma letra em cores vermelhas, em cores vibrantes, vermelho, laranja ou verde, como está aqui, talvez alguém que nesse momento está assistindo não consiga ter uma visualização tão bem definida do que eu estou trazendo, entende? Então, a gente sempre deve evitar essas cores em específico e sempre trazer cores que sejam fáceis de visualização para todos. E a gente também tem que ter um cuidado muito grande, tá? Para alinhar as imagens. Então, a gente tem que trazer textos, imagens ou figuras que estejam alinhados. A gente não pode trazer imagens que fiquem mal direcionadas perto de um texto, ou um texto que esteja mal direcionado. Então, a gente sempre tem que buscar trazer coisas que fiquem alinhadas. Então, sempre mantendo um foco e um alinhamento fluente. E como eu já disse antes, então a gente tem que sempre apresentar imagens ou gráficos em alta definição, para que fique de fácil visualização para o leitor. Então, quem está te assistindo, quem está vendo a tua apresentação, ele precisa, em uma certa distância, conseguir olhar e visualizar de uma forma com que não fique prejudicada, com que não fique distorcida aquela imagem. Então, o ideal é que sempre seja utilizado, tá? Imagens em alta definição, trazendo um cuidado especial para isso, caso for trazer imagens. E se tu vai trazer alguma outra coisa nesse sentido, também sempre cuidar, para que esteja tudo de fácil visualização, tá? E essa seria, então, a apresentação. Eu espero que tenha atendido as necessidades de todos, que todos tenham entendido o que eu
pretende trazer aqui, e qualquer dúvida, qualquer coisa que quiserem me contatar para a gente conversar sobre, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Lembrando, então, que sempre que é finalizado uma apresentação, quando a gente chega nesta parte, né, finalizei o meu trabalho, agora a banca vai me avaliar, então a gente sempre precisa, tá? Ficar atento a todas as informações que eles vão trazer. Então, sempre que for finalizada uma apresentação, a pessoa que está ali te avaliando, ela vai trazer alguma informação, ela vai trazer alguma dica, alguma coisa de algo que precisa ser melhorado, ou algo que vai te ajudar futuramente em novos projetos. Então, é sempre bom, tá? A gente prestar atenção e ter essa atenção em relação ao final da apresentação, né? E uma coisa que eu aprendi, tá? E eu repasso para vocês, é sempre trazer o comando lá do início, por exemplo, a capa. A capa que eu trouxe lá no início da apresentação, trazer ao final. Porque quando, por exemplo, tu chegou no final da apresentação, agora a banca vai te avaliar. Para não ficar, por exemplo, nesse slide, que não tem muito sentido ficar no final da apresentação, é sempre bom colocar ela novamente, que daí tu vai deixar ela ali. Então, a banca vai estar te avaliando, eles vão estar olhando o nome da tua apresentação, o nome da tua oficina, enfim, o que está sendo apresentado, e eles vão direcionar as falas dele para o tema, para o trabalho, porque eles já têm os arquivos. Então, tu deixa essa tela ali para ficar atrás de ti ou do teu lado, enfim, mas que fique lá no PowerPoint, no PowerPoint não, no Datashow, essa tela atrás de ti ali para te acompanhar. E era isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado.